Há pânico nas ruas de todas as principais cidades do mundo. Um monstro humanoide pálido iniciou um ataque implacável, destruindo vidas com velocidade e brutalidade imensuráveis. As pessoas em fuga sabem que não podem lutar, e que até mesmo o exército falhou em parar essa coisa. O único pensamento que ecoa em suas cabeças é se eles serão os próximos ou não. A Fundação, no entanto, passa a ter uma perspectiva diferente. Uma que um certo Dr. Dan tem há anos. É hora de se livrar do SCP-096 de uma vez por todas. Nas profundezas do espaço, ninguém pode ver seu rosto. Bem, não é exatamente assim que o ditado é falado, mas certamente era a esperança de uma força-tarefa móvel intrépida espacial que foi designada com a tarefa hercúlea de neutralizar o SCP-096, também conhecido como o Cara Tímido, de uma vez por todas. Após o trágico vazamento de vídeo de dentro do local 19, que mostrava o Cara Tímido dentro de sua unidade de contenção, uma febre viral levou mais de 2 milhões de usuários de internet no mundo todo a verem o rosto do SCP-096. O vídeo foi retirado pela Fundação, mas não antes do SCP-096 quebrar a contenção e reivindicar as vidas de todas as muitas testemunhas. Este massacre mundial horrendo exigiu um gasto exorbitante de amnésicos de alta qualidade, e deixou a Fundação com um lembrete sóbrio de que algumas anomalias são simplesmente perigosas demais para serem mantidas vivas. O Dr. Dan estava certo desde o início, apesar de seus métodos monstruosos para comprovar isso anos atrás. Os vazadores achados na Fundação foram escoltados no ônibus espacial que transportaria o SCP-096 ao espaço profundo, onde eles e o Cara Tímido seriam jogados em um buraco negro. O principal vazador de vídeo, o pesquisador iniciante Dr. Arnold, suava em seu jaleco enquanto o ônibus espacial navegava entre as estrelas até o local. Cercado por agentes da Força-Tarefa Móvel, ele sabia que tentar lutar por sua fuga seria completamente inútil, especialmente quando a nave da Fundação em que ele e seus colegas vazadores estava tão longe no espaço. Eles estão levando isso a sério, ele refletiu. No breve tempo em que o Dr. Arnold trabalhou na Fundação, ele poderia jurar que ouviu um mantra repetido para ele, pelo menos algumas dezenas de vezes. Assegurar, counter, proteger. Só destruímos quando todas as outras opções se esgotam. Refletindo sobre a citação, o Dr. Arnold questionava se realmente tinha esgotado todas as opções. A Fundação realmente iria destruí-lo junto com o SCP-096, um ser que já havia causado inúmeras mortes mesmo antes do acidente que ele teve um papel em causar? Era justo responsabilizá-lo pelas ações de uma criatura que, em um mundo justo, teria sido permanentemente tratada há muito tempo? No entanto, além desses pensamentos, tudo o que o Dr. Arnold podia fazer era tentar tranquilizar os outros pesquisadores envolvidos no incidente de vazamento e esperar que o ônibus espacial chegasse ao seu destino, o buraco negro Gaia B1. O buraco negro mais próximo do planeta Terra. Isso é só uma manobra para nos assustar, afirmou o Dr. Arnold aos estagiários. Nos jogar lá fora seria assassinato. A Fundação SCP teve que tirar do armazenamento algumas tecnologias anteriormente classificadas para alimentar uma nave rápida o suficiente para cruzar os 1500 anos-luz entre a Terra e Gaia B1, dentro do prazo de um mês. E o Dr. Arnold achou esse excesso de comprometimento com o enredo para destruir o Cara Tímido chocante, bem como um sinal claro de que seus superiores não estavam brincando. Por causa da esmagadora gravidade opressiva do buraco negro, teria que haver uma distância significativa entre o ônibus espacial da Fundação e o próprio horizonte de eventos. Ou então, o risco de todo o pessoal ser sugado junto com os vazadores, e o SCP-096 se tornaria muito grande. Em vez disso, uma versão portátil da câmara de contenção do SCP-096 seria lançada em um foguete menor que seria guiado por uma rota pré-programada para o centro de Gaia BH-1. O Dr. Arnold e os outros vazadores seriam carregados no mesmo foguete, que não ofereceria nenhuma maneira para os infelizes pesquisadores desviarem ou redirecionarem seu curso longe de uma certa ruína. Com a confirmação de que o navio estava ao alcance, os agentes da Força-Tarefa Móvel escoltaram os vazadores ao foguete sob a mira de suas armas. Depois, colocaram a unidade de contenção no foguete, evitando qualquer risco de danos às paredes. Rapidamente, tudo ficou pronto para o lançamento do mini-foguete. O Dr. Arnold, o SCP-096 e demais pessoas seriam lançados para longe, sem retorno. Mas enquanto esse processo estava acontecendo, um evento profundamente inoportuno estava ocorrendo lá na Terra.
Uma popular streamer de jogos e criadora de conteúdo chamada Bridget Parks estava no meio de sua última transmissão de reação, quando um membro do chat enviou um link para um vídeo de terror para Parks reagir. A mensagem foi dada prioridade porque foi enviada como um super chat, um super de $100 nesse caso. O que nem a Fundação SCP nem Bridget Parks sabiam era que o vídeo vinculado era, na verdade, uma cópia arquivada do vídeo viral que causou o SCP-096 a causar um caos total no mundo. Na confusão de administrar amnésicos e limpar a internet de todas as instâncias do vídeo viral vazado pelo Dr. Arnold, usando recursos da Fundação, ao menos uma cópia do arquivo foi perdida e reenviada para um site de hospedagem a partir de um disco rígido privado dias após o ataque mais recente do Cara Tímido. O motivo deste fã anônimo ter enviado este vídeo para a transmissão talvez seja um mistério, mas é certo que Bridget Parks terá que reagir ou arrisca desvalorizar o atrativo do superchat. Bridget já estava profundamente privada de sono, como muitas vezes acontece com aqueles que trabalham em sua indústria, e havia reagido a uma grande variedade de curtas-metragens assustadores e arrepiantes nas últimas 3 horas. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para manter o Subathon em andamento e, com um leve receio, Bridget Parks clicou no link do vídeo. Nos momentos que se seguiram, o rosto do SCP-096 foi visto ao vivo na internet por toda a audiência atual de transmissão de Bridget Parks, e sem demora, essa informação se tornou conhecida para o Cara Tímido. Enquanto tanto o chat quanto a própria Bridget olhavam e riam da criatura, reagindo com nojo e incredulidade à sua aparência, o SCP-096 começou a se agitar dentro de sua unidade de contenção. Ele socou a parede com súbita ferocidade, assustando o Dr. Arnold e outros passageiros no foguete. A Força-Tarefa Móvel, no ônibus espacial, preparou-se para lançar o foguete no buraco negro. Algumas palavras finais, Dr. Arnold? Estaremos gravando, disse um dos agentes presentes, rindo enquanto sua mão pairava sobre o botão de lançamento. Em pânico, o Dr. Arnold gritou: "Violação de contenção." O coração dos agentes a bordo do ônibus espacial afundou, pois era o que a Fundação mais temia. De fato, deixar Arnold e os outros se contorcerem até o buraco negro Gaia BH-1 havia sido considerado punição suficiente por sua transgressão. E o plano até este ponto era esperar até o momento mais crucial, para revelar a Arnold que ele e seus comparsas seriam autorizados a viver e retornar à Terra. O fato de que todos seriam rebaixados para o pessoal da classe D era secundário, pois principalmente a Fundação não queria descartar desnecessariamente vidas que poderiam ser usadas para fins científicos. Mesmo com o Dr. Arnold gritando, os agentes da Força-Tarefa Móvel decidiram impulsivamente lançar o foguete de imediato. Não importando as circunstâncias em que o rosto do SCP-096 foi visto, não havia qualquer possibilidade de deixar a entidade escapar da câmara antes de lançar o foguete além do horizonte de eventos. Quaisquer que fossem as implicações ou efeitos colaterais da morte não planejada do Dr. Arnold e da consciência errante do SCP-096 eram questões para depois. Agora era a hora do descarte. A Força-Tarefa Móvel lançou o foguete com um míssil guiado e seus ocupantes aterrorizados para Gaia BH-1. Enquanto o Shy Guy batia nas paredes de sua câmara de contenção, o Dr. Arnold e os demais rezavam para não serem despedaçados por um humanoide enfurecido e espaguetificados por um buraco negro em seus últimos momentos de vida. Infelizmente, um desses dois resultados era inevitável. O foguete rumou para o poço gravitacional de Gaia BH-1 e começou a sumir da realidade visível. O Dr. Arnold e os outros sentiram a sensação indescritível de serem esticados em finas fitas de matéria pela força da gravidade sozinha. O SCP-096 começou o mesmo processo dentro das paredes de sua unidade de contenção. Mas nem estas paredes, nem o foguete eram resistentes o suficiente para resistir à compressão. Na Terra, a audiência de Bridget Parks fazia piadas ofensivas sobre o SCP-096, comparando-o com personagens populares como o Slenderman. Bridget ironicamente chamava os membros pelos nomes de chat, irritada que o vídeo foi vinculado inicialmente. Ninguém sabia do acerto de contas que poderia estar vindo a todos das profundezas do espaço. Os membros da Fundação no ônibus espacial mantiveram a observação de Gaia BH-1, mesmo após o foguete sumir além do horizonte de eventos, na esperança de que o pesadelo de outra violação desastrosa do SCP-096 tivesse terminado, apesar da inesperada perda de pessoal.
O que aconteceu a seguir fez o próprio conceito de física conhecida parecer uma piada irrelevante. De dentro do buraco negro, a forma espaguetificada do SCP-096 começou a se manter no lugar. O resto do foguete e todos os pesquisadores a bordo não tiveram tanta sorte. Mas novamente, os efeitos que Gaia BH-1 teve sobre eles era o resultado esperado. O que o cara tímido estava fazendo ia além de todas as estimativas, exercendo uma força de propulsão que acompanhava a incrível pressão da gravidade de um buraco negro. Apesar disso, o cara tímido ainda estava esticado além do reconhecimento. Uma linha branca pálida que parecia continuar para sempre no vórtice de Gaia BH-1. Mesmo nesta forma abstrata e bidimensional, a raiva do SCP-096 contra aqueles que tinham visto seu rosto era palpável. Todo o seu comprimento começou a tremer, pulsando com energia cinética que já havia superado quase tudo no universo conhecido. Para os observadores que só conseguiam ver a impressão do buraco negro, o SCP-096 estava completamente desaparecido. Mas os agentes da Força-Tarefa Móvel, olhando para o abismo, sentiam-se cada vez mais ansiosos com a possibilidade do cara tímido retornar do além do horizonte de eventos. E com certeza, como um pesadelo que havia surgido espontaneamente à luz do dia, a equipe da Fundação conseguiu ver a ponta do fio de espaguete que era o SCP-096. O cara tímido agora havia se esticado parcialmente para fora do alcance do horizonte de eventos e de volta à realidade observável. Ainda não estava em nenhuma forma reconhecível, mas a aparência gradual de uma versão esticada de seu rosto apareceu na extremidade mais próxima de sua anatomia distorcida. Era quase como algum tipo de verme horrível com o rosto de um fantasma derretendo, mas como parecia não era nada comparado às implicações desta forma do SCP-096 poder ser vista novamente, porque se qualquer parte dele tivesse retornado do horizonte de eventos, e essas partes observáveis estavam começando a se parecer mais com a forma natural do cara tímido, isso significava que o cara tímido não estava apenas se puxando de volta com força física bruta, estava aumentando em velocidade a tal ponto que seu corpo logo estaria superando a força da gravidade por completo. Mãe de Deus, falou o pesquisador-chefe de campo Newman. 96 já é mais rápido que a luz. A equipe da Fundação apenas observou alarmada enquanto a cabeça do cara tímido retornava ao normal. Era uma imagem cômica, surreal e horrível, como um personagem de desenho animado da era da animação Rubber Hose, cujo pescoço estava se esticando fora da tela. Mas qualquer senso de humor sombrio derivado da aparência do cara tímido rapidamente desapareceu quando os pesquisadores perceberam de uma vez. Ah, merda, nós também olhamos para ele, das profundezas mais internas do vazio. Uma segunda mecha de matéria de espaguete se separou da fita principal da forma do SCP-096. Como queijo string, ele rolou lentamente para a superfície da realidade observada e formou um membro ainda mais alongado do cara tímido. Como um laço colossal de corda, o braço pingava dentro e fora da existência, até que um segundo braço super longo se juntou a ele, e ficou aparente o que estava acontecendo. O SCP-096 lutava contra a força do buraco negro, tentando escapar de sua corrente inescapável com dois braços terrivelmente distorcidos. Era como se alguém tivesse desenhado o SCP-096 com um par das mesmas extensões que Michael Jordan usou famosamente para vencer os Monsters no jogo de basquete no clássico filme híbrido de animação e ação ao vivo, Space Jam. O cara tímido continuou a nadar, ambos os braços girando a velocidades insondáveis, enquanto continuava a se libertar do alcance de Gaia BH-1. Agora, apenas suas pernas permaneciam presas do outro lado do horizonte de eventos. Mas a este ritmo, não ficariam lá por muito tempo. Todos os pesquisadores a bordo do ônibus espacial temiam a possibilidade, não, a terrível eventualidade, de que o 096 se libertasse da órbita do buraco negro e fosse desencadeado sobre o universo mais uma vez. Certamente todos no ônibus espacial seriam as primeiras vítimas do cara tímido. Apesar do contínuo debate sobre a sequência exata de assassinatos do SCP-096 para quem vê seu rosto, o fato de a Terra estar a 1500 anos-luz de distância implica que qualquer outro alvo potencial está igualmente distante. Não era possível fugir do ataque do SCP-096 nem redirecionar sua ira para outro alvo. Ele está acelerando muito, comentou o agente Smith da Força-Tarefa Móvel. Um som horrível reverberou pelo espaço enquanto as pernas do SCP-096 aceleravam para alcançar seu corpo do outro lado do horizonte de eventos. Em uma ruptura verdadeiramente sem precedentes com a física, a criatura retornou à sua forma original.
criando a mãe de todas as explosões sônicas no processo. A liberação de energia aniquilou o ônibus espacial, e qualquer resquício de matéria espacial ao redor do buraco negro também foi totalmente eliminado. Como uma borracha assassina, o SCP-096 disparou deste ponto de reunião elástica, torpedeando através da vastidão do universo em direção à Terra. O alvo do cara tímido não era outro senão Bridget Parks e toda a sua base de fãs ativa, mas esta transmissão mal programada teria consequências maiores do que apenas o cancelamento permanente de um criador de conteúdo anteriormente amado. Significaria a destruição de toda a vida no planeta. Pois veja, o SCP-096 não possuía a capacidade de desacelerar sua massa antes do impacto com a esfera azul e verde, e agora, toda a sua forma mais rápida que a luz havia sido lançada na Terra, a partir do horizonte de eventos de Gaia BH-1, como um projétil de uma arma de trilho. Acabou. O riso, a fundação e a própria civilização foram varridos em um instante, quando o SCP-096 colidiu com a Terra, em uma manobra de roldo verdadeiramente inesquecível. O planeta azul explodiu como uma melancia atingida por um martelo, e o SCP-096 foi pulverizado em membros quebrados ou emaranhados. Ele navegou pelo espaço, regenerando-se de suas feridas enquanto se afastava do planeta que outrora abrigou muitos espectadores condenados. Era desconhecido quanto tempo o cara tímido sobreviveria lá fora, ou onde ele acabaria em seguida, mas era mais do que certo que nenhum humano jamais veria seu rosto novamente. Confira agora SCP-049. Cura, SCP-096. A Peste, Top 16 Contos Insanos SCP, e SCP-096. Foto do cara tímido no espaço. Questões e teorias do cara tímido e mais.